Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou, resumo da semana econômica no contexto certo. As tarifas do Trump dominaram as manchetes dessa semana de novo. O urso abraçou todo mundo. Tá todo mundo preocupado que elas podem impactar empregos e gerar recessão. Ele prometeu ser leniente com alguns países e alguns setores. O mercado se animou, mas as novidades das tarifas de 25% para os carros produzidos fora dos Estados Unidos pesou quinta e sexta-feira com força. O acordo do cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia corre riscos, porque o presidente russo fez novas exigências. Na política brasileira, o ex-presidente Jair Bolsonaro virou réu e será julgado por tentativa de golpe depois das eleições de 2022. A PNAD contínua trouxe uma má notícia para o Brasil. Em dezembro, a taxa de desempregado estava em 6,2%, em janeiro passou para 6,5%, e agora os desocupados somam 6,8% em fevereiro, mostrando uma trajetória ascendente que pode estar relacionada com o desaquecimento da economia. Por outro lado, o CAGED mostrou que o Brasil criou 432 mil empregos formais em fevereiro, bem acima do esperado pelo mercado. E assim, o número de trabalhadores com carteira assinada bateu recorde no Brasil, preocupando o Banco Central, porque isso pode pressionar a inflação. Hoje, as bolsas do mundo inteiro desmoronaram com as preocupações com as tarifas, que começam a valer dia 2 de abril, o dia D. E aqui, a nossa bolsa acompanhou o mau humor, caiu, mas na semana ficou praticamente no 0 a 0, na casa dos 132 mil pontos. Já o dólar subiu os 0,5% na semana e fechou valendo R$ 5,75. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextou de hoje. Primeiro ponto: Alckmin quer esconder a inflação? Todo mundo sabe, tá sentindo no bolso, os preços dos alimentos e da energia estão pesando cada vez mais. Qual a solução que o governo quer dar? Controlar os gastos públicos para ajudar a baixar a inflação? Não. O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou que quer simplesmente tirar os alimentos e a energia do cálculo da inflação. Mas espera aí, se não contar no índice, o problema está resolvido? Tirar os alimentos da inflação não dialoga com o trabalho do Banco Central, disse Galípolo, presidente do Banco Central, ao comentar a proposta do Alckmin, e ainda disse que a autoridade está satisfeita com as regras atuais do cálculo da inflação. Na verdade, os economistas já analisam dois tipos de inflação: a cheia, e a inflação sem alimentos e energia, considerados itens voláteis. É o que chamamos de núcleo da inflação. Mas no momento, ambas estão estourando a meta. Atualmente, o índice cheio medido pelo IPCA está em torno de 5%, enquanto o núcleo da inflação acumulado em 12 meses está quase mais do que 4%, e a meta da inflação é de 3%. Segundo ponto: o empréstimo do Lula. A nova ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, postou o que todo mundo já sabia, mas depois apagou. Num vídeo no Instagram, Gleisi chamou o novo programa de crédito consignado privado, que agora abrange também as pessoas com carteira assinada, de empréstimo do Lula. O mercado já tinha entendido a intenção... O mercado já tinha entendido que a intenção de injetar dinheiro no trabalhador para estimular a economia era para levantar a popularidade do presidente Lula, que está nos patamares mais baixos da sua história. Na publicação feita, o Gleisi disse: apertou o orçamento, o juro está alto, pega o empréstimo do Lula, associando o programa diretamente ao presidente. Mas alguém deve ter avisado ela que pagar 3% ao mês, 43% ao ano, na verdade, não é bom pra ninguém. E lá na frente, ter o nome atrelado a uma dívida dessa magnitude, que pode ser um martelo no caixão de pobres endividados, pode se voltar contra o presidente. E aí, ela pagou o post. Em 4 dias, saíram quase 50 mil contratos e mais de 340 milhões de reais foram emprestados. Terceiro ponto: Galípolo pode sofrer. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e todo o governo culparam Campos Neto de novo pela última alta da Selic de 1 ponto para 14,25%. Mas é só ler a última ata do Copom e ouvir as falas do novo presidente do Banco Central, Galípolo, na coletiva do relatório trimestral da inflação dessa semana, para entender que os juros vão subir mais.
O mercado vê a Selic em 15,50% ao ano no fim do ano, nível de quase 20 anos atrás. E mais, o Galípolo e a nova turma escolhida pelo presidente Lula não só mantiveram o alerta de que é preciso harmonia entre as políticas de juros e de gastos, como também deixaram um recado claro para o governo. A política de juros não se faz só aumentando ou cortando juros. A política monetária também se dá via crédito. Uma indireta ou direta para o governo, que aumentou o crédito consignado para impulsionar a economia, mas isso vai colocar mais gasolina na fogueira da inflação e atrapalhar o trabalho do Banco Central, que vai ter que subir ainda mais os juros. Além disso, Galípolo respondeu aos jornalistas na coletiva que a decisão de subir os juros um ponto e de sinalizar uma nova alta é de responsabilidade dele e do atual comitê. Disse que os diretores são autônomos para votar e que as decisões têm sido unânimes. Não culpou o Campos Neto. Ponto pro Galípolo. Mas e aí? Em quem que o governo vai colocar a culpa quando ele subir os juros de novo? Quarto ponto, 18 milhões de novos investidores. Saiu um estudo anual, o raio-x do investidor brasileiro, feito pela Ambima e pela Datafolha, que traz um número bem interessante. 18 milhões de brasileiros querem fazer o seu primeiro investimento esse ano, 2025. Hoje em dia, nós somos 59 milhões de investidores do Brasil, 37% da população. Se der tudo certo, o percentual de investidores no Brasil vai subir para 39% do povo, para 33% das pessoas que querem começar a investir. O retorno é o principal motivo. Claro, com essa taxa Selic tá muito bom mesmo. Para 23%, a segurança é o principal motivo. Para 14% é a facilidade de aplicar o dinheiro. 11% estão preocupados com a imagem e 9% têm o desejo de fazer uma reserva financeira. E você, já investe? Tem que criar um pé de meia, hein? Quinto ponto, BYD bate a Tesla. Enquanto o dono da Tesla, Elon Musk, tenta enxugar as contas públicas da maior economia do mundo, os rivais chineses fabricam carros elétricos e aceleram as vendas. No ano passado, a receita da BYD ultrapassou a marca de 100 bilhões de dólares, superando as vendas da Tesla. Foram 107 bilhões de dólares da BYD contra 97 bilhões da Tesla. A BYD também vende quase o mesmo número de carros elétricos que a Tesla. Foram 1.760.000 carros em 2024 contra 1.790.000 carros da Tesla, mas ela também vende carros híbridos, por isso a receita é maior. A BYD entregou 4.200.000 veículos o ano passado, quase como a Ford. A BYD promete vendas de até 6 milhões de veículos esse ano. E o primeiro bimestre já foi forte. As vendas cresceram 93% comparado com o ano passado, 623.300 unidades. A China ainda é de longe o maior mercado da BYD, onde ela tem uma fatia de 15% do mercado. Considerando qualquer tipo de carro, né? De passeio, tá? Híbrido, elétrico. A BYD tá chegando em tudo que é país, inclusive no Brasil, menos nos Estados Unidos, onde as tarifas do Trump vão atrapalhar muito. E pra semana que vem, a gente vai ter o dia D das tarifas do Trump, quarta-feira, dia 2 de abril, ou como ele tá chamando, o dia da libertação dos Estados Unidos, que é quando vão ser anunciadas as tarifas recíprocas para vários países e setores. Saem ainda uma bateria de dados de emprego nos Estados Unidos, como o payroll, o ADP, o Jobs. A China tem feriado na sexta-feira e a B3 divulga a primeira prévia da nova carteira do Ibovespa, que passa a valer dia 5 de maio. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Economia no contexto certo. Certo!